Estamos iniciando o estudo do Evangelho de João, onde nós iremos estudar a respeito de Jesus Cristo de acordo com o apóstolo João, tá? Então, para quem não sabe, o Evangelho de João é o quarto livro do Novo Testamento. Nós vamos estar estudando ele e será dividido em 4 lições, tá? Nessa primeira lição, nós iremos estudar a respeito de Jesus. Este é Jesus. Nós vamos apresentar para vocês quem é Jesus. Eu estou aqui na presença dos adolescentes aqui da igreja, né? Onde vocês verem as dinâmicas e tal. Então, eles estão aqui, né, atrás das câmeras, mas eles vão estar participando aqui conosco desse estudo. Certo? Então, praticamente eu estou fazendo esse estudo com eles. E de quebra, vocês estão participando também conosco. Ok? Então, vamos lá. O nosso objetivo com esse estudo é que você examine e descubra pessoalmente, olhando na sua Bíblia, a vontade de Deus para a sua vida e que você procure o texto bíblico indicado, né? Que tem um texto bíblico na apostila, no caso você não tem, mas você não está ouvindo, né? No próprio Evangelho de João, a respeito de Jesus, o caráter de Jesus, quem é Jesus e as obras dele, tá? E o que ele fez para nos salvar. Amém? Então, vamos começar. A primeira pergunta que eu queria saber de vocês, quem é Jesus para vocês? Um de cada vez, tá? Pode responder. Quem é Jesus para vocês? Meu tudo, minha razão. Tudo, minha razão. Ele é o Salvador. O teu Salvador, muito bem. Segundo João 17:5, tá? Com quem Jesus estava antes de um mundo existir, antes de tudo ser criado? Com o Pai. Com Deus E o Pai. Pai, né? Com Deus Pai. Muito bem. Então, é importante falar. Jesus, ele fala, né, nesse texto que estava com o Pai. Então, com Deus Pai, que ele é o criador de tudo, tá? Então, Deus Pai criou todas as coisas e Jesus estava com ele criando todas as coisas, tá? Então, Jesus, ele não passou a existir no momento em que ele foi concebido lá, né, do ventre da Maria, mas sim, ele já existia antes de vir aqui na Terra. Então, segundo João 1, versículos 1 e 2, tá? Lá, Jesus é chamado um verbo. Quando você vê aí, o verbo, está se referindo a Jesus. E ele já existia antes da criação do mundo, né? E esses versículos, no entanto, mostram algo novo. O texto nos diz que Jesus também era o quê, gente? Deus eterno. Deus eterno, né? Então ele é tanto Deus Filho, né? Ele é o Filho de Deus, então ele é o Deus Filho, sendo assim, ele é eterno. Então ele era o Filho de Deus, ele estava com Deus e ele é o próprio Deus. Leia aí agora João 10:30. Segundo João 10:30. Os textos vai estar aparecendo aí na tela, tá? Para você acompanhar. O que Jesus diz a respeito de si mesmo? O que ele fala a respeito de si mesmo? Quem Jesus diz que ele é? O Cristo, o Filho de Deus vivo. Isso. Ele fala que é o Cristo, o Deus Pai, somos um. Ou seja, ele está falando que ele é Deus. Quando Pedro fala para ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então ele está dizendo que ele é o Cristo, o Messias. Ele é o próprio Deus. Então, quando ele fala que eu e o Pai somos um, então ele está dizendo que ele, Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Certo? Então, essa é a diferença de nós evangélicos, principalmente nós batistas, com muitas outras visões, e muitas outras religiões, e muitas outras igrejas. É porque nós vemos Jesus como Filho de Deus e ele é o próprio Deus. Jesus, o verbo, né? Quando ele estava lá no céu, não estava indiferente para o sofrimento humano. Ele viu os homens sofrendo aqui na terra. Então ele não fez descaso. Ele não se fez diferente, não teve indiferença diante do sofrimento humano. Então, lá em João 1, versículo 14, o que Jesus fez para mostrar que se importava com os homens? Se fez carne e habitou entre nós. Então ele se fez carne e habitou
entre nós, certo? Então ele veio aqui na terra, se tomou forma de humana, né? Se fez carne, tomou a forma humana, como ele é Deus, mas ele tomou a forma humana para nos salvar, para sofrer no nosso lugar e para trazer um evangelho para tirar o homem do sofrimento, para que o homem tenha a vida eterna. Então aqui, nós já vimos, né, analisando esse livro de João, analisando a Bíblia, né, nós já entendemos 3 coisas. Quais são as coisas? Primeiro, que Jesus é eterno, né, ele sempre existiu. Essa que é a diferença. Você sabe qual é a diferença de eterno para infinito? Por quê? Infinito é algo que tem início, mas não tem fim. A nossa alma, ela é infinita. O nosso corpo, esse corpo que nós estamos agora, ele não é infinito, ele vai se acabar, ele vai morrer. Mas a nossa alma e o novo corpo que nós seremos transformados é um corpo infinito. Por quê? Porque ele tem um início, mas ele não vai ter fim, a gente vai viver eternamente. Mas Jesus não é diferente. Jesus, assim como Deus, ele é eterno. E o que é eterno? É algo que nem tem início e nem tem fim. É por isso que o próprio Deus fala que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e o ômega significa a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, que era o principal idioma naquela época. Então ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Então ele sempre existiu. Aí fica aquela pergunta: quem foi que criou Deus? Ninguém criou Deus, porque ele se auto-existe, né? Ele se subexiste em todas as épocas, em todos os tempos. Então Deus, Jesus Cristo é Deus, tá? Caio, Jesus Cristo é Deus. Ele é o próprio Deus. Então tem essas religiões, outras pessoas que dizem: não, ele é um profeta, ele é isso. Naquela época Jesus já dizia, né? Quando Jesus perguntou para os seus discípulos, né? O que é que falam de mim? Quem diz que eu sou? Uns dizem que tu é um profeta, outros dizem que tu é Elias, tu é Jeremias, tu é tal. Aí Jesus: e vocês dizem que eu sou quem? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certo? Então, Jesus, ele é Deus, tá? E Jesus também, ele se tornou humano. Ele tomou a forma humana e veio aqui na Terra. Certo? Então, aí você entendeu bem esse... Todo mundo está entendendo até aqui? Certo? Todos estão entendendo até aqui? Então, vamos continuar. Lá em João 10:10, por que Jesus veio ao mundo? Quem que respondeu? Por que Jesus veio ao mundo? Segundo João 10:10. Para nos salvar. Para nos salvar, o que mais? Eu vim para que tenha vida e vida completa. Copiando o texto, né? Copiando o texto. Para que nós possamos ter vida com abundância. Certo? Nós estamos aqui para nós termos vida e abundância. Ou seja, vida eterna. Vida de paz. Pastor, mas a gente não tem vida e abundância aqui na terra. Mas o que Jesus promete é uma vida futura. Uma vida depois dessa. É uma vida eterna. Em um novo céu, em uma nova terra. Em um novo corpo. Nós não estaremos mais nesse corpo. Então todas as coisas ruins já passaram e tudo se fará novo. Agora lá em João 4:6-8, o relato diz a respeito... Atenção. O que é que esse relato diz a respeito de Jesus? O que mostra que ele era humano como os outros, né? Segundo João 4:6-8. Porque ele ficou cansado, ele sentiu sede. Ele estava cansado, ele sentiu sede lá no tanque, né? Lá no poço. Então ele sentiu cansado. Então isso mostra que ele era humano. Então ele era Deus, mas também ele tomou uma forma humana. Ele ficou totalmente humano, tá? Mas ele não deixou de ser Deus. Isso mostra que ele também era humano, porque ele sentiu sede e sentiu Pastor, fome. E também ele precisava se alimentar. E isso é uma característica humana. Vem cá, ele sentiu sede e sentiu fome. Por isso que ele era homem, tá? Característica humana. Vocês sentem sede? Sim ou não? Eu já estou com sede já. Vocês sentem fome? Sim. Não, vocês tomaram lanche agora, né? Não é possível, mas vocês já estão com fome já, de novo. Então, a gente sente fome e a gente sente
sede. Então isso mostra que nós somos humanos. Se você subir essa ladeira bem alta aqui de Orosa, aquela mais alta que tem, a pé, subindo ali, ó. Chegar lá na ponta, lá perto do colégio. Vocês vão ficar cansados? Sim, lógico, né? Porque vocês são o quê? Humano. Então Jesus também, ele sentia cansado, ele sentia sede, sentia fome. Isso mostra que ele era humano. Outra coisa que mostra que Jesus era humano, sabe o que é? Tá lá em João 11:35. Tá ali, o ponto 7, tá? João 11:35. Mostra o quê? Outra prova que Jesus era humano. Jesus chorou. Jesus chorou. Então o fato de Jesus chorar significa o quê? Que ele sentiu o quê? Ele se sentiu como? Uma pessoa que chora. Triste, né? Muito bem. Uma pessoa que chora é porque se sentiu triste. Então o seu amigo Lázaro morreu. E o que ele fez? Ele chorou. Então isso é uma característica humana. É por isso que quando nós perdemos um ente querido, é normal nós chorarmos. Uma pessoa que perdeu um parente e ri, essa pessoa tem probleminha, precisa de tratamento, né? Então, a prova de que Jesus também é humano é o seu sentimento, tá? Um anjo no céu, ele não tem sentimentos, certo? É diferente dos homens. Nós humanos, nós sentimos sentimento. Então, quando Deus mandou um anjo destruir uma cidade, o anjo nem sentiu pena das pessoas. Ele foi lá e destruiu. Por quê? Porque o anjo, ele não tem sentimento. Já Jesus, como ele fez carne, ele é humano, ele teve sentimentos. Então, por isso que ele chorou. Outra coisa, mas assim, nós vimos que Jesus é Deus, Jesus também é homem, mas Jesus sendo homem, ele tem uma característica que todos os homens têm, menos Jesus tem. Qual é? O que é que todo homem, todo ser humano tem, mas que Jesus não tem? Pecado. O que é? Pecado. Muito bem. Então, uma característica diferencial de Jesus é porque Jesus não tinha pecado. Tá? Então, Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós, ele se fez homens, mas ele não pecou. Ele não herdou o pecado. Hã? Ele não herdou o pecado. Não o quê? Herdou o pecado. Não herdou o pecado. Então, ele não herdou o pecado porque ele nasceu pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, Maria concebeu ele, mas ele teve ele, né? Pariu ele, né? Mas não foi, né? O parto foi normal, né? Assim, de uma forma normal, mas Jesus foi concebido no ventre dela, não foi de uma maneira natural, mas sim de uma maneira espiritual, concebido pelo Espírito Santo. Então Jesus, ele não herdou a natureza pecaminosa, a descendência pecaminosa humana que veio já de Adão e Eva, né? E sim, ele já na sua natureza não tem pecado. E ele, durante sua vida, ele também não pecou. Então Jesus, ele foi um sacrifício puro e santo, certo? Quando Jesus morreu por nós, assim como o cordeiro puro e santo, um animalzinho que não tem culpa de nada, morria pelo pecado dos homens. Jesus também, puro, santo, sem ter pecado nenhum, morreu no lugar de nós, todos nós que somos pecadores. De acordo com João 10, os versículos 17 e 18, o que Jesus disse que ia fazer com a própria vida? Dar sua vida. Dar sua vida, né? Ou entregar a sua vida. Ele deu a sua vida, ele entregou a sua vida por amor a nós. Então Jesus deu a sua vida e se entregou por nós, ele entregou a sua vida. Entendeu? Então as pessoas ficam falando assim, os romanos mataram Jesus. Não, ele se entregou. Ele se entregou, ele é Deus também, tá? Então não tem como o ser humano matar um Deus, a não ser que ele mesmo se entregue. João 16, 28, né? Para onde Jesus Cristo foi depois que ele ressuscitou? Você sabe, né, que Jesus ele morreu, mas depois ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, depois que ele ressuscitou, ele foi para onde? Para o Pai. Para o céu. Junto de quem? Do Pai. Do Pai, do Deus Pai. Certo? Então ele foi para Deus. E ele está até hoje lá. Então, para muitos, acham que Jesus morreu e foi por isso mesmo.
Não, Jesus morreu, ressuscitou e ele voltou para o Pai. Pastor, como é que o senhor prova isso? Primeiro que tem as evidências escritas, né? Jesus apareceu para muita gente. Ele apareceu para aquelas mulheres, que foram os primeiros que ele apareceu, né? Maria Madalena, apareceu para aquelas outras mulheres, apareceu para Pedro individualmente, apareceu para os apóstolos, eles estavam tudo trancado lá, e ele apareceu lá do nada, até Tomé pegou nele, que não estava acreditando, lembra? Também Jesus apareceu para o seu irmão Tiago, Jesus apareceu para os pastores lá, então Jesus apareceu para muita gente, e muita gente morreu, mas não negou que viu Jesus ressurreto. Entendeu? Então, vários homens da história que fundaram religiões por aí, eles morreram e continuam mortos. Mas o Deus do cristianismo, né, o Jesus Cristo, ele morreu, mas ressuscitou e vive até hoje. Certo? Então, e outra coisa, muitos vão aparecer dizendo que é Jesus, que é o Messias. Até hoje, desde o tempo antigo até hoje, aparecem pessoas, e pode aparecer mais, pessoas dizendo ser Jesus. Mas todos eles morreram. Mas o único que ressuscitou foi Jesus Cristo de Nazaré. Em João 17,13, onde é que Jesus está agora? Ao lado do Pai, no céu. Está no céu. Então ele continua lá com o Pai, no céu, tá? E ele intercede por nós. Ele ouve as nossas orações, ele recebe os nossos louvores, ele age na nossa vida, tá? Então ele está conosco, mas ele está agindo no nosso meio. Ele, como é Deus, por meio do Espírito Santo de Deus, né? Ele habita dentro de nós, certo? E ele conduz a nossa vida, ele ajuda em todos os momentos da nossa vida. E para finalizar, em João, antes de terminar, a gente faz essa última pergunta. Nós já vimos que Jesus morreu e ressuscitou. Nós já vimos que Jesus voltou para o Pai e está no céu. Certo? Então isso é muito importante, né? Então nós aprendemos muita coisa até aqui. Então a última pergunta, lá em João 3:33, o que vai acontecer se você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus? Tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Tem a salvação. Tem a salvação, exatamente, a vida eterna. Então, para que a pessoa possa ter a vida eterna, ela precisa apenas crer em Cristo Jesus. Só isso. Crê em Cristo Jesus e será salvo tu e tua casa, como Paulo fala para aquele centurião, certo? Para aquele soldado lá. Então, pastor não salva ninguém, padre não salva ninguém, igreja nenhuma salva ninguém, religião nenhuma salva ninguém. O único que salva é Jesus Cristo. Você precisa apenas crer nele. Não é seguindo ritos que você vai obter a salvação. É crendo em Jesus e entregando a sua vida a Ele. Amém? Amém. Então encerramos aqui o nosso estudo e no próximo vídeo nós vamos fazer a lição 2, que é Jesus, o alimento para a sua vida. Então até mais.